Os sintomas centrais do TDAH são a desatenção, a distratibilidade, que é a facilidade em acabar se distraindo por qualquer motivo, a hiperatividade e a impulsividade. É o transtorno mais comum em crianças. De fato, estima-se que entre 5 a 11% da população infantil pode apresentar esse transtorno, enquanto que nos adultos a taxa de diagnósticos cai para 2 a 5%. Os sintomas do TDAH podem afetar a vida escolar, o trabalho, os afazeres domésticos e os relacionamentos da pessoa. E administrar o transtorno pode ser um desafio, tanto para crianças quanto para adultos. Mas, felizmente, existem tratamentos bastante eficientes, e qualquer pessoa afetada pelo TDAH pode desenvolver habilidades para lidar com as dificuldades que ele provoca e viver uma vida feliz e produtiva. Algumas crianças e adultos com o transtorno sentem muita dificuldade de se concentrar em atividades na escola ou no trabalho, dificuldades em terminar tarefas e podem ficar distraídos, com a mente vagando por 1000 pensamentos com muita frequência. Também costumam perder ou esquecer objetos nos lugares. Além disso, as crianças com TDAH podem apresentar um comportamento agressivo, desafiador, ou ter problemas de convívio com os pais, com os professores ou com os colegas. Já os adultos que têm o transtorno, esses sofrem mais com a inquietação, mas existem os que são muito impulsivos e podem acabar tomando decisões que afetam negativamente o seu bem-estar. De toda forma, o TDAH, tanto para crianças quanto para adultos, costuma afetar seriamente as funções executivas, ou seja, a capacidade de planejamento, a regulação emocional e a tomada de decisões. Vale a pena a gente fazer agora uma diferenciação entre os sintomas hiperativos e os sintomas de desatenção. Meninos recebem mais diagnósticos de TDAH. Eles tendem a apresentar mais sintomas hiperativos e impulsivos, como a inquietação, o remexer, quer dizer, ficar se mexendo e contorcendo em vez de ficar quieto. Também podem ficar andando para lá e para cá, e interrompendo as outras pessoas em momentos inadequados. O transtorno também se manifesta por meio de comportamentos mais agressivos e desafiadores nos meninos. As meninas, por sua vez, apresentam mais os sintomas de desatenção, que incluem a dificuldade em prestar atenção a detalhes, em manter o foco em explicações mais demoradas e uma grande facilidade em se distrair com quaisquer estímulos. Mas nos últimos tempos, os especialistas têm considerado que meninas com sinais de hiperatividade têm passado despercebidas pelo diagnóstico, porque nelas a hiperatividade se apresenta mais no excesso de conversas, na dificuldade do controle emocional e na mastigação de lápis, borrachas, do cabelo e de roupas, por exemplo. Em um artigo publicado pela doutora Kimberly Quinn, ela explica que a pessoa com TDAH tem o sistema que gerencia as funções executivas como planejamento, organização e concentração, configurado de maneira diferente das outras pessoas. Isso tem consequências importantes para a motivação, o controle das emoções e do comportamento impulsivo. A maior parte das pessoas que não têm o transtorno é motivada por 3 coisas: por recompensas, por consequências e pelo senso de importância que certas coisas têm. Então a gente vai se mexer para fazer alguma coisa se alguém nos avisa que aquilo é importante, ou se a gente sabe que vai haver uma recompensa, como um prêmio ou uma nota boa, ou se a gente tem medo das consequências negativas de não fazer. Mas a motivação para quem tem TDAH não funciona assim. Para essa pessoa, a motivação é muito intrínseca, quer dizer, é algo que vem de dentro. É claro que ela sabe como o mundo lá fora funciona, principalmente se ela for adulta, e ela se esforça para dar conta do que se espera dela nesse mundo, cheio de prazos, de recompensas e de consequências. Mas para a pessoa com TDAH, esses hábitos e regras não têm o menor atrativo.
e manter os comportamentos que as outras pessoas esperam dela é algo que só dura muito tempo com uma boa dose de treinamento e de ajuda externa, como lembretes, horários, alarmes e pessoas avisando sobre certas coisas. Por outro lado, alguém com TDAH se sentirá extremamente motivado por algo que lhe interesse de maneira genuína. É como se a pessoa entrasse em uma espécie de túnel que direciona sua atenção quase que exclusivamente em direção àquela atividade. E se torna muito difícil se desligar disso, porque a pessoa se sente altamente energizada. Uma sensação difícil de colocar em palavras. É como se ela e a atividade se tornassem uma coisa só. Com relação à intensidade emocional, a doutora Kimberly considera que essa natureza apaixonada acaba contaminando os pensamentos e sentimentos da pessoa. Alguém assim pode ser emocionalmente muito intenso e ficar preso em suas emoções. Por isso, com muita frequência, elas são erroneamente diagnosticadas com transtornos de humor. Mas as emoções intensas no TDAH são passageiras. Elas surgem de repente e vão embora da mesma forma, ao contrário do que costuma acontecer nos transtornos de humor. O TDAH costuma aparecer em mais de uma pessoa na mesma família, o que sugere raízes genéticas. Gêmeos idênticos, por exemplo, têm maior probabilidade de apresentarem ambos o transtorno do que gêmeos fraternos. Estudos recentes encontraram evidências relacionadas também a alterações no crescimento e no desenvolvimento cerebral. Mas também existem evidências que apontam para a exposição a toxinas na vida intrauterina, como o álcool, a nicotina, os pesticidas. A maior parte dos casos é diagnosticada na infância, mas existem diagnósticos na idade adulta. Não se sabe se foram casos negligenciados durante o período infantil ou se trata de um outro transtorno que surge em adultos e que tem características semelhantes ao TDAH. Muitas crianças com o transtorno praticamente deixam de apresentar os sintomas quando adultos, mas em cerca de 60% dos casos, eles persistem por toda a vida do indivíduo. Mas mesmo naqueles em que os sintomas quase deixam de existir, não há evidência de cura. De toda forma, há tratamento, seja psicoterapêutico, medicamentoso ou uma combinação de ambos, que pode ajudar a pessoa a lidar com suas limitações e viver bem. O que não quer dizer que o tratamento faça desaparecer a causa subjacente ao transtorno. Alguns especialistas consideram que o TDAH é uma doença da civilização, quer dizer, uma doença que surge da incompatibilidade entre as nossas raízes evolucionárias e o mundo contemporâneo. Essa análise considera que altos níveis de energia eram necessários e benéficos quando os humanos eram caçadores e coletores. Mas hoje, com o estilo de vida sedentário que adotamos, com poucos espaços para brincar e muitas horas tediosas de estudo, ter energia de sobra torna-se um problema para as nossas crianças. De toda forma, essa abordagem não explica por que a maioria das crianças não sofre de TDAH. Não, o TDAH não é um transtorno de aprendizagem, embora ele afete negativamente o rendimento escolar, pelos comportamentos disfuncionais que coloca em ação. De toda maneira, algumas estimativas apontam que entre 30% a 50% das crianças com transtorno têm também um transtorno de aprendizagem como comorbidade.